E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Agora a gente vai para nossa última aula desse módulo introdutório que está sendo super curtinho de Introdução à Anatomia. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre os termos anatômicos, que são palavras utilizadas para localização das estruturas, em relação umas às outras ou em relação também às subdivisões delas mesmas. Então, vamos lá e vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui eu trouxe para vocês um desenho um pouquinho mais esquemático dos nossos pulmões, coração, aqui fígado e estômago, tá? Então, se a gente for pensar em como a gente vai poder denominar a localização do coração em relação ao fígado aqui, a gente vai dizer que o coração está localizado superior ou então cefálico, ou então ainda cranial, tá? Em relação ao fígado. O que isso quer dizer? Que ele está localizado superiormente ao fígado, sendo que cefálico e cranial são sinônimos para superior, tá? Dependendo, então, que nem sempre dos livros que vocês forem utilizar como literatura, vocês podem encontrar alguma dessas três denominações. E se a gente for pensar, então, o fígado em relação ao coração, a gente vai dizer que ele está inferior ou então caudal, tá? Caudal mais próximo sempre dos pés, então ou então da cauda, esse seria o raciocínio em relação ao caudal. Outra denominação que a gente pode dizer é em relação aqui, por exemplo, à artéria aorta em relação à veia cava superior, tá? A gente pode dizer que a veia cava está localizada medialmente em relação à cava superior, ou então que a cava superior está localizada lateralmente. Lembrando que a denominação medial e lateral vai de acordo com a linha média do nosso corpo. Então, lembrando que a linha média é onde passa exatamente o nosso plano mediano, exatamente no meio. Então, tudo que estiver mais próximo dessa linha média do corpo vai estar localizado medialmente. E tudo que se afasta um pouquinho da linha média está localizado lateralmente. Certo? Tranquilo, né? Esses são, acho que, os termos mais fáceis da gente entender. Bom, aqui a gente tem uma vista lateral dos ossos do nosso membro inferior e aqui a gente pode já também entender um pouquinho mais de termos anatômicos. Bom, se a gente for pensar o nosso membro inferior em relação ao eixo do nosso corpo, a gente já pode começar a denominar o proximal e o distal. Sendo que o proximal é sempre o que está mais próximo ao eixo. E o distal é o que está mais afastado do eixo. Então, a gente pode dizer que aqui o nosso fêmur, por exemplo, tem duas extremidades. Tem a extremidade proximal e a extremidade distal. Então, a proximal é a que está bem perto aqui do nosso tronco e a distal é a que vai se articular com a tíbia, tá? E também a gente pode dizer que, por exemplo, o joelho tem uma localização proximal em relação ao tornozelo. Então, esses termos sempre podem ser para a gente denominar alguma parte de uma mesma estrutura ou a localização, dessa estrutura em relação à outra. Bom, outros termos que a gente pode ver aqui são os termos de anterior ou
ventral e posterior ou dorsal. Sendo que aqui nesse desenho a gente pode dizer, por exemplo, que a nossa patela está localizada anteriormente à extremidade distal do fêmur. Ou então, que a nossa extremidade distal do fêmur está localizada posteriormente em relação à nossa patela, tá? Esses termos também são super tranquilos, né? Eu acho que não tem nenhum grande problema em relação a eles. Bom, agora eu trouxe aqui para vocês 2 desenhos. Aqui a gente tem um corte transverso, tá, da perna. Aqui não está bem exatamente como são todos os músculos, é uma coisa um pouquinho mais esquemática, mas só para a gente entender a relação das estruturas. Então, aqui a gente pode perceber o que está localizado profundamente em relação ao... aqui é profundo em relação ao superficial. Bom, a gente pode dizer que a gente tem a camada de gordura aqui, que está localizada superficialmente ao osso, que está localizado que tem uma localização profunda em relação à camada adiposa, tá? E sendo que o que está entre o superficial e o profundo é aqui o intermediário, tá? Então, se a gente for parar para pensar nesse músculo aqui, esse osso e essa camada adiposa, a gente pode dizer que o músculo aqui está profundo, o osso está numa localização intermediária e a camada adiposa numa localização mais superficial, tá? Bom, em relação à lateralidade, a gente ainda tem outros termos para considerar. Quando a gente tem estruturas que estão localizadas de um mesmo lado, a gente diz que elas são ipsilaterais. Ou seja, elas são localizadas do mesmo lado do corpo, tá? Então, se a gente for parar para pensar aqui, ó, aqui no intestino, tá? Na parte ascendente do nosso intestino, ela está localizada ipsilateralmente à nossa vesícula biliar. Se a gente for parar para pensar em relação às 2 partes do intestino, a ascendente e a descendente, a gente vai dizer que elas estão localizadas de maneira contralateral, ou seja, elas estão em lados opostos do corpo, tá? Então, sempre o que tiver no hemisfério ou no hemicorpo direito, em relação a uma estrutura que está no hemicorpo esquerdo, a gente vai dizer que elas estão numa localização contralateral, ou seja, em lados opostos. E ainda em relação à lateralidade, a gente pode usar os termos bem fáceis aqui de unilateral, ou seja, está localizado apenas num lado do corpo, ou bilateral, que é uma estrutura, um órgão, enfim, que está localizado de ambos os lados do corpo. Certo? Bem tranquilo, né? Mas agora eu trouxe para vocês, para a gente fazer uma revisãozinha, um exame de imagem, na verdade uma ressonância magnética, que eu fiz há quase 10 anos atrás, do meu joelho. Então, isso aqui vai ser só para a gente lembrar dos cortes anatômicos e dos planos, tá? Então, aqui a gente tem uma vista lateral, tá? Num corte sagital do meu joelho. E aqui a gente pode ver, então, a patela, localizada anteriormente aqui à minha extremidade distal do fêmur, a tíbia, aqui as inserções musculares, né? Bem tranquilo. Já aqui, eu trouxe para vocês um outro corte, uma outra imagem, também do meu joelho. Então, aqui a gente tem um corte coronal, porque ele dividiu
o meu joelho em anterior, estruturas que estão aqui na frente, e posterior, estruturas que estão aqui atrás. Como a patela está localizada anteriormente, esse corte aqui acabou não pegando ela, tá? Então, a gente tem esse corte no plano coronal, que mostra, então, a extremidade distal do fêmur em relação à extremidade proximal da tíbia. E aqui a gente consegue perceber bem direitinho também os meus ligamentos, que estavam e ainda estão, eu espero, todos íntegros, tá? E só para finalizar, então, aqui a gente tem um corte transverso, tá? Um corte no plano transverso, que dividiu, então, o meu corpo em superior e inferior. Então, aqui a gente consegue perceber bem, ó, a patela localizada anteriormente aqui ao fêmur distal, e aqui atrás a gente tem as lojas musculares posteriores, certo? Então, era isso para essa aula, e a gente se encontra nas próximas aulas de introdução ao sistema músculo-esquelético. Até lá!